meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de estar aqui com Gisela, nossa intérprete de línguas Libras e Sinais. E estamos do estúdio do Educa Recife, transmitindo essa aula pela Escola para Aulas Digitais. E eu tenho o privilégio de estar aqui comigo, a professora Viviane Santos, que logo estará falando com vocês. Então, a nossa aula de hoje, no 7º ano, não é? Eu não sei se farei 6º ano, mas a nossa série é 7º ano. E continua a aula que a professora Viviane deu ontem, que é a aula de Histórias em Quadrinhos 2. Antes de começar, sempre falamos isso, que vocês devem fazer, não é, rapidamente, é se logar se vocês estão pelo aplicativo. Se não, vocês devem pedir a colaboração aí das pessoas que estão em casa e assistir pela TV. Nem sempre tem uma TV disponível para todos, não é, ficarem assistindo o que querem. Então, é necessário contar com aquela compreensão, aquele apoio de toda a família, para que essa aula seja vista pelos nossos alunos e alunas. E contamos com essa parceria sempre. Então, vamos ver, não é, o que é história em quadrinhos, a origem, os tipos de HQs pelo mundo e no Brasil. Então, já tivemos em outras aulas a história em quadrinhos, não é, japonesa, que são os mangás muito queridos por vocês. E aí temos também histórias em quadrinhos do Brasil, que é muito querida também como Turma da Mônica, e outras histórias em quadrinhos que nós temos. E aí vamos falar como é que ela é construída, né? Vamos perceber esses detalhes dos balões. Mas antes de tudo isso, a professora Viviane Santos vai dar aquele alô para vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui, ó, pronta e conectada para fazer a comunicação entre vocês e a professora Adriana aqui no estúdio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, algum comentário a fazer, se vocês quiserem contar para a gente qual é a história em quadrinho favorita de vocês, qual é a história de vocês lendo esse gênero textual, que muita gente tem contato desde a infância, né? Então, conta aqui pra gente que a gente vai contar a história de vocês. Ó, a gente já tem muita gente aqui no chat, professora dando oi, dizendo que está assistindo. A gente já tem o Davi, o Diogo, a Tamara, muita gente. Então, vamos lá, vamos curtir essa aula que a professora Adriana preparou. Então, Davi e os demais que estão aí, não é? No nosso chat, vocês são muito queridos e bem-vindos nessa aula, tá bom? Eu sei que as férias estão chegando e vocês estão assim, bem empolgados, não é? Para iniciar esse tempo aí sem aula, mas vamos aproveitar esse pouquinho que nos resta, não é? De ano letivo e aproveitar o máximo. Afinal, como surgiram as HQs? Vocês lembram o que já foi falado? Vocês já ouviram falar sobre isso? Como foi que surgiu? Já foi falado em alguma das aulas que foi dada, né? Mas vamos ver novamente. Histórias em quadrinhos, mais conhecida como HQs, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de tirinhas, bem como seus desenhos e textos são dispostos em sequência, não é? Dispostos, expostos em sequência. Assim, também integram os 11 tipos de arte reconhecido do mundo e são muito apreciados por crianças, jovens e adultos. Então, a história em quadrinhos, ela não é um gênero que é apenas curtido por crianças, mas tanto jovens como adultos também apreciam, gostam de ler as histórias em quadrinhos, porque tem o texto oral e também tem o texto escrito, não é? E as animações, os desenhos, tudo é tão atrativo. E aí vale ressaltar a importância da leitura
e desse gênero, porque lá no Japão, eles utilizam esse gênero como um material didático, e é tão interessante, e é um material didático. Então, lá se vende mais histórias em quadrinhos do que qualquer outro tipo de literatura. E isso é muito importante, porque reforça, não é, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio. E aí, aqui nós devemos incentivar, sim, a leitura sempre. E aí sempre falo com vocês, né, apreciem a leitura, pratiquem a leitura, porque a leitura, a leitura irá facilitar a sua escrita e a escrita de cada aluno e aluna que lê é diferenciada. Então, eu tenho que incentivar o tempo todo a leitura, a apreciação de um gênero como esse. Mas não tem só esse gênero, tem outros gêneros que vocês podem apreciá-los também. Mas como estamos dando aula de história em quadrinhos, por que não puxar um pouquinho a sardinha para este gênero? Então, isso é importante. Valorizem, apreciem, curtam e faça disso uma vivência diária. Como toda narrativa, essas histórias possuem enredo, personagens, tempo, espaço e desfecho. Apresentam imagens, além de palavras, é uma junção da linguagem verbal e não verbal. Então, nós percebemos que é uma narrativa, é um gênero narrativo, e como todo gênero narrativo, é necessário ter um enredo, ter uma história, não é, pessoal, construída com personagens, tempo, espaço e desfecho. Então, é muito importante ter tudo isso e perceber que dentro dessa história há uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, não é? Que é através das expressões, não é, construídas, desenhadas por este autor dessa história. Então, isso é muito importante. As histórias em quadrinhos podem ser de cunho humorístico ou sático, divertidas ou reflexivas. A variedade é imensa. Então, essas histórias em quadrinhos, elas são diversificadas. Cada tema, não é? Cada história em quadrinho construída, seja humorística, seja satírica, não é? Divertida ou, de repente, reflexiva, mais trazendo um cunho mais reflexivo, onde as pessoas param, pensam, não é? Todas elas têm uma grande importância, mas aquela que é mais curtida, sabemos que é a humorística, não é verdade? Mas até nas histórias em quadrinhos, há sempre um cuidado, não é, de como fazer esse humor, para que este humor não traga tristeza ou depreciação daqueles leitores que estão tendo o contato. Então, há todo esse cuidado daqueles que estão escrevendo a história em quadrinhos. Para conseguir transmitir ao leitor a história desejada, os artistas se utilizam de vários recursos gráficos. Então, cada artista que se dedica a essa confecção, essa construção, eles se utilizam de vários recursos gráficos que é necessário, não é, para dar vida aos personagens, para embelezar o ambiente, não é, o qual está sendo desenvolvido todo o enredo e tornar mais atrativo. Então, o artista, quando ele planeja a história em quadrinho, ele pensa, não é, ou deve pensar em tudo isso. E aí nós temos histórias maravilhosas. E aí nós temos criadores de história, né, artistas criadores de histórias que estão se adequando a toda uma realidade, não é, pessoal? Porque a escrita de hoje, neste mundo moderno, deve ter alguns cuidados que antigamente não se teria quando a história em quadrinhos começou, e que não é um gênero tão atual, não é? Ele já
tem muitos anos de existência, mas nos nossos dias de hoje é necessário ter muito cuidado na escrita, na linguagem não verbal, na fala, não é? O que é que está sendo escrito, o que é que está sendo reforçado, qual o conceito que está sendo reforçado aqui. Este conceito não deve entrar nessa narrativa. E aí esses artistas tomam todo esse cuidado nos seus desenhos, naquilo que está sendo escrito, e isso deve ser em tudo aquilo que fazemos, não é? Porque nós temos que somar, contribuir e evitar tudo aquilo que traz o contrário de tudo isso para a vida das pessoas. Assim como o formato do balão exprime intenções diferentes. E aí, cada balão dentro da história em quadrinhos traz uma intenção diferente. Então, tem tipos de balões diferentes, né? Na fala, em outras expressões. Então, são eles. Balões com linhas contínuas, não é? Eles servem, não é, para um tipo de fala. Linhas tracejadas já é outro tipo de fala dentro da história em quadrinhos. O formato de nuvem e com traços pontiagudos também tem outro significado. Aqueles com linhas contínuas são os mais comuns e sugerem falas normais. Já os de linhas tracejadas são usadas quando a personagem está sussurrando algo ao ouvido. As onomatopeias, que são aquelas palavrinhas que tentam reproduzir sons, tais como, não é, glup, bang, não é? E aí temos puff, então temos pof, temos várias expressões, não é? Várias onomatopeias que estão presentes também nas histórias em quadrinhos. O toque-toque, não é, o som ao bater em uma porta, também está presente nas histórias em quadrinhos. E aí é interessante porque ao imaginar, né, ou ao ver a expressão facial dos personagens da história em quadrinhos, já percebemos, né, se estamos em uma página e vamos virar a página, nós já percebemos, não é? Já temos a dimensão do que é que está na próxima imagem. E aí as onomatopeias fazem também o seu papel aí dentro das histórias em quadrinhos. O miau, o som do miado do gato. Outros recursos usados bastante são as letras de tipos diferentes e sinais de pontuação. Então, vocês percebem a importância das histórias em quadrinhos como material didático dentro da escola, no nosso dia a dia. Eles trazem para a gente todo um conhecimento, não é, dentro da língua portuguesa. Então, nós devemos utilizar mais. Origem das histórias em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos, com 100% das características das histórias em quadrinhos que conhecemos hoje, foi publicada nos Estados Unidos em 1894. Então, há muito tempo atrás, não é, pessoal? Então, já faz muito tempo que este gênero existe. A HQ intitulada The Hello Kitty, do americano Richard, era publicada na revista chamada Truth. Porém, meses depois, o jornal de Nova York tornou-se uma publicação oficial. A HQ contava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, que se comunicava por meio de gírias e fazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais. Vejam só, pessoal, então as histórias em quadrinhos, elas já começam
trazendo também aí um peso reflexivo, quando é contado as peripécias de uma criança, não é, que vivia nos guetos. Nós brasileiros achamos que em Nova York, Estados Unidos, não existe a tão famosa comunidade, não é, que para a gente é que é a favela, não é? Os guetos não existem lá e existem como aqui também existe. E aí é interessante porque a partir dessa vivência se começa um trabalho, não é, de conscientização contra as questões sociais, né, de consumo da sociedade, as questões raciais, que é bem presente, não é? A discriminação, tudo isso é muito presente também lá nos Estados Unidos. E aí se começa a abordar esses temas sensíveis dentro das histórias em quadrinhos. Isso é interessante, não é? Seu nome, Hello Kitty, se dá ao fato de personagem sempre estar usando uma grande camisola amarela. Mesmo que considerada a primeira história em quadrinho, a Hello Kitty... The Yellow Kitty. The Yellow Kitty. The Yellow Kitty sofreu influências de várias outras manifestações artísticas. Se não fosse a professora Viviane aqui, hein, me ajudando no inglês. É isso aí, Viviane. Manifestações artísticas como as pinturas das igrejas católicas, sobre as vias sacras do século XIV, onde era narrado a crucificação de Jesus Cristo por meio de narração sequencial. E aí é interessante, não é? Porque essa narração sequencial, se você for a uma igreja católica e aí você prestar atenção, muitas delas têm a via sacra, não é? Ao lado assim de toda a igreja, eles colocam cada parte da via crúcia. E aí é interessante porque há uma sequência de cada ato daquele. E é interessante, né? Porque nós vemos aí a narração ali, não é? De uma história. E é assim também a história em quadrinhos. É narrado passo por passo, não é? E tem um enredo onde se tem os personagens, todo o espaço, não é? Tudo aquilo que vai sendo narrado. Então, eles trazem essa ideia, não é? Dessa manifestação artística da Igreja Católica. Então, quando eu visito uma igreja, não é? Uma igreja histórica, eu amo perceber os detalhes de tudo que se tem nela, não é? E é interessante estarmos visitando alguns locais onde traz para a gente também tanta informação, tanto conhecimento histórico, não é? Cultural, artístico. Então aproveitem as férias e vivenciem isso, tá? De forma assim bem intensa. Professora Viviane, você deseja falar alguma coisa? Oi, gente. É muito importante, né? Assim, as histórias narrativas, elas não têm a obrigação de fazer uma reflexão sobre a realidade do cunho social ou elaborar alguma crítica muito pensadas. Mas, quando isso acontece, é um fenômeno muito bom também, né? Porque os processos de reflexões acontecem em qualquer idade, né? Eu estava aqui conversando com os meninos e eles estavam dizendo que gostam assim, de ler histórias em quadrinhos. Aí a Tamara tá assistindo em casa, foi logo buscar o dela. Massa. E estava me contando aqui que ela tem duas HQs. A Misteriosa Mancha na Parede, da Turma da Mônica, e o Estragaplanos. Então, ela estava me contando aqui que ela gosta muito de ler. E o Davi estava dizendo que as histórias, a gente deve contar histórias e ensinar outras pessoas que tenham interesse também. Porque a partir da contação de histórias, a gente consegue ensinar muita coisa às pessoas, né? Especialmente a quem está em processo de desenvolvimento, criança, adolescente. Então, por meio da metáfora, por meio desse processo lúdico de juntar uma imagem que é linguagem não verbal, com a linguagem verbal, a gente consegue um texto muito rico, né? Isso aí. É isso aí mesmo. Aproveita, Tamara. E lê, conta histórias. Então, isso é massa.
Vamos seguindo. Tipos de HQs. Mesmo sendo um tipo de narração de arte sequencial, existem tipos diferentes de histórias em quadrinhos, sendo elas tirinhas, normalmente possuíam apenas uma página e poucos quadrinhos. Além do mais, sempre continham um tom crítico, irônico ou de elogio. Cartoons, desenhos com características exageradas, porém diferentes das caricaturas, portanto, tinha-se uma maior liberdade de transformar qualquer coisa em personagem. Então, interessante, não é? Porque qualquer objeto poderia ser transformado também em personagens. E aí não se tem aquele padrão, não é? Como a professora Viviane falou, né? Nem tudo cabe uma reflexão, mas podemos fazer reflexão sobre qualquer coisa. Como também os personagens podem ser qualquer objeto, não é? Então há essa liberdade de criação também nas histórias em quadrinhos. Como resultado, eles eram bizarros e engraçados e também costumam ser bastante coloridos. Então, o colorido sempre chama atenção, sempre é bem-vindo nas histórias em quadrinhos. Então, quanto mais colorido, melhor, mais atrativo, chama mais atenção, não é, dos leitores. E aí a história contada, não é? Quando ela tem essas imagens para a criança, para o adulto, para o adolescente, é sempre mais atrativa. Os mangás, não é? Que já falei para vocês, tipos de HQs comerciais japonesas. Os mangás possuem características reais com um toque de exagero, não é? Então, os personagens, eles têm sempre aqueles olhos grandes, né? Tem os seus detalhes, que é identificado, não é? Que são HQs japonesas. Gibis, mais conhecidos como HQs comerciais, usam a base do cartoon, porém direcionadas para o público infantil. Como exemplo, temos a tão querida, não é? Turma da Mônica, que é conhecida por todos nós. Agora, pessoal, eu gostaria de deixar vocês assim, refletindo, pensando, não é? Nosso conteúdo ele está sendo exibido, é a segunda aula de Histórias em Quadrinhos, e ele traz para a gente alguns modelos, né, de histórias em quadrinhos. E aí agora... Professora Adriana, se me permite uma Sim. interferência, assim, eu estava pensando sobre a estrutura das histórias em quadrinhos. A gente teve o The Yellow Kid lá nos Estados Unidos, que em tradução livre significa a criança amarela, né? Ou seja, aquela presepeira que gosta de fazer muita arte. Se a gente pensar, pode associar que essa estrutura da criança alegre, animada, que sai desbravando a cidade em busca de aventura, ela se mantém também nas adaptações aqui no Brasil, né? A gente tem a Turma da Mônica como a Mônica sendo a protagonista, e é um grupo de jovens também aventureiros, então todas as histórias se passam com esse grupo infantil. A gente também tem o Menino Maluquinho, que é o protagonista do Ziraldo, que é outra grande referência nas histórias em quadrinhos no Brasil. Então a gente tem a manutenção desse protagonista, que é criança em todas as histórias, se bem que a posteriori, ou seja, depois, o Maurício de Souza criou a Turma da Mônica jovem, né? Eles se tornaram adolescentes e tal, mas o começo da Turma da Mônica é na infância. Então, a manutenção dessa personagem tipo, ou seja, baseada em características específicas que são montadas, se manteve com a influência dos Estados Unidos no Brasil também. A diferença é que a Turma da Mônica, o Menino Maluquinho, conseguiram ampliar o universo dos quadrinhos, né? Trazer uma turma, ou seja, amigos, para que esse protagonista não ficasse sozinho, desbravando a cidade, como acontecia no Menino Amarelo, lá nos Estados Unidos. E aí é interessante porque eles estão o tempo todo, né, adaptando, tornando, em uma das nossas aulas, percebemos também a preocupação do criador
da turma da Mônica, que é Maurício de Souza. E aí ele fala sobre a importância de adaptar, não é, para quando ela é feita em outro país, adaptar a cultura, adaptar a realidade de cada país, não é? E aí aqui no Brasil nós temos usufruído desse gênero com mais frequência, não é? E aí é muito importante utilizarmos como material didático e de aprendizado, né? Tanto deve ser utilizado pelos alunos, como também por nós, educadores. Então, deixo para vocês aí, não é? Para vocês a dica, o conselho, seja como vocês queiram receber, né? Leiam mais histórias em quadrinhos e falem, comentem na próxima aula de História em Quadrinhos, que será com a professora Camille Borba, não é? Então, não percam a próxima aula, que é a continuação deste conteúdo, tá bom, pessoal? Então, a nossa aula ela vai chegando ao fim e é interessante, não é, ter vocês aqui. Então, não percam a oportunidade desse finzinho, não é, de ano letivo, onde estamos fechando, fazendo aquele fechamento dos conteúdos. Eu sei que vocês estão muito ansiosos para entrar com os 2 pés dentro das férias. Acho que muitos já estão de férias, não é? Mas estamos continuando aqui, continuando os nossos conteúdos e as nossas aulas. Professora Viviane, se despede aí da turma. Oi, gente, foi uma alegria ficar aqui no chat. Eu gostei muito que vocês leem histórias e quadrinhos e gostam e consomem e estão preocupados em espalhar, né, para outras pessoas, ensinar para outras pessoas. Muito bom. É isso, então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Um cheiro. Então, um beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau.